Bom dia, segundo ano, tudo bem? Estamos aí preparados para mais uma aula. Hoje estaremos utilizando o sétimo livro de vocês, tá? Vamos começar falando sobre agricultura no mundo, muito importante para a sobrevivência da humanidade. A gente chega a resgatar lá aquelas aulinhas lá do sétimo ano, do sexto ano, quando a gente falou do período paleolítico, neolítico. Isso é muito importante, porque o homem ele deixa de ser nômade. Ele vai procurar terras férteis, locais onde ele consegue sobreviver praticando agricultura. Ele deixa de ser caçador, ele deixa de ser coletor. Ele passa a praticar agricultura, ele passa a praticar a pecuária. Muito importante isso para a sobrevivência da humanidade. E para isso ele precisa dos melhores locais para abastecer o seu clã, né? As suas futuras cidades, né? Aí vão nascer as grandes civilizações, né? Podemos até começar relembrando as primeiras civilizações ali no norte da África, o Egito, né? A gente chama até de potências hidráulicas também, alguns livros trazem esse sinônimo, esse termo, e mostra que eles conseguiam reter a água do Rio Nilo para praticar agricultura durante o ano todo. Vamos nesse capítulo também aprender sobre técnicas agrícolas, né? Vamos ver que o Japão ele domina a técnica agrícola chamada jardinagem, né? Um jardim ele precisa de quê? Muitos cuidados. Um jardim ele é delicado. Então a agricultura no Japão ela tem que ser bem delicada, porque o território deles é minúsculo, tá? Vamos ver também que o começo das grandes civilizações a gente fala um pouquinho da Índia, tá? Lá o Rio Ganges, muito importante para que nasçam as primeiras civilizações ali. A gente fala da China no Rio Amarelo. Então é importante a gente ver que a atividade agrícola, ela vai margear toda a nossa espécie se desenvolvendo no nosso planeta. Cada espaço geográfico vai se tornar importante essa prática, porque eles eram caçadores, eles eram coletores, então eles vão fixar a sua moradia, a sua residência, onde eles vão encontrar. E isso eu estou falando lá do período neolítico, paleolítico, há 10 mil, há 20 mil milhões de anos atrás, ou melhor, 1000 anos atrás. É bem importante a gente pensar nisso, porque técnicas agrícolas simples, mas que eles precisavam de solos férteis. Não era qualquer e não era qualquer cultivo ou qualquer. Quando eu falo cultivo, eu estou falando de qualquer elemento, seja um legume, seja uma fruta, tá? A gente vai usar muitos desses termos. E aí então a gente pensa que solos férteis são aqueles solos que a gente precisa ainda assim estar revolvendo ele. Solos férteis são aqueles que eu vou ter a maior produtividade. E é bem importante isso porque ao longo da história a gente vai perceber que chega em um determinado momento, quando as civilizações já estão todas nos seus devidos territórios, né? Vem um economista, um naturalista também, chamado Thomas Malthus. Ele fala que lá no século XVIII nós teríamos um desabastecimento da sociedade. A sociedade estava crescendo numa forma, se multiplicando, uma forma geométrica. A produção de alimentos ela não acompanharia, né? Eu estou falando da teoria malthusiana. A produção de alimentos não acompanharia essa, esse aumento da população. Automaticamente, o que aconteceria? Fome e morte. Iria acontecer uma baixa em toda essa população por falta de alimentos. Quando hoje, na realidade, nós não vemos isso. Tá bom? Vamos ver isso no capítulo. Bem importante também, nós vamos ver que nós tivemos a evolução da agricultura quando nós tínhamos o capitalismo comercial. Né? O que é o capitalismo comercial? É quando eu saí do feudalismo, o sistema social e econômico feudal, e aí eu passo para o sistema econômico e social chamado capitalismo, lá no século XV.
tá? Então eu chamo de capitalismo comercial, tá? O que aconteceu? As nações europeias, elas estavam atrás de terras para cultivar, né? Aí o continente americano todo, ele ficou dividido da seguinte maneira: entre portugueses, entre espanhóis e também entre ingleses e franceses, né? Aí lembra que a gente estudou, se eu não me engano, lá no 8º ano, dois tipos de colonização: colonização de povoamento, colonização de exploração, né? O que eu quero dizer com isso? As colônias de exploração, o grande objetivo era a agricultura do plantation, grandes propriedades, é, associado a um cultivo de um único produto. Naquela época era a cana-de-açúcar, tá? Porque o grande produto que lucrava muito era o açúcar, então eles produziam muita cana e depois transformavam em açúcar para ser vendido no mercado europeu. Por isso, tudo que era produzido, o exemplo, aqui no Brasil, nas colônias espanholas, eram vendido aonde? No mercado europeu, pelos portugueses ou pelos espanhóis, tá? Lembrando que eles utilizavam mão de obra escrava. E professor, qual que é a diferença então para a colônia de povoamento? Então, o nome já está dando uma sugestão. Povoamento quer dizer que eles conseguiam trazer as suas famílias. Vamos só pensar assim, mas onde foi essa colônia de povoamento? Foi na América anglo-saxônica. O que é essa América anglo-saxônica? Quer dizer que foi a América inglesa, né? Onde hoje nós temos os Estados Unidos e temos o Canadá. Tanto é que o Canadá, no norte do Canadá, eles também falam o francês, que é um dos idiomas oficiais dele, e a gente aprendeu isso. Mas qual que é a diferença, professor? Colônia de povoamento com colônia de exploração. A grande diferença é que as propriedades, existia a policultura, diferente da colônia de exploração, que era a monocultura. O que é policultura? Maçã, cereais, uvas, trigo, cana-de-açúcar, tudo que fosse para a sobrevivência da população ali. Qual era o grande objetivo, professor? Abastecer o mercado interno. Abastecendo esse mercado interno, eles conseguiam fazer com que eles não precisassem estar exportando, trazendo da Inglaterra ou trazendo da França. Eles produziam tudo que eles precisavam ali, ok? E aí a gente vai evoluindo. Eu estava falando de Thomas Malthus, e aí a teoria de Malthus era que a população cresceria muito, porém não iria acompanhar a alimentação. O que isso quer dizer para a gente? Fome no mundo, morte. Mas, século XVIII, lembrando também que nós tivemos a nossa primeira revolução industrial. E ela acompanhou a agricultura, por isso a gente vai falar também da revolução da agricultura, expansão do plantation, porque eles vão criar máquinas, eles vão criar estratégias de agricultura. Não só agricultura de subsistência, mas a gente vai começar a falar nesse período a gente vai falar de agricultura de subsistência, agricultura intensiva e extensiva. Agricultura de subsistência, aquela que eu pratico para alimentação própria. Agricultura intensiva, aquela que tem alta intensividade, alta intensidade. O que isso quer dizer? Estou produzindo muito. Qual é o objetivo? Vender, mandar para fora do país, como nós vemos hoje. Vemos grandes estoques de soja, de cana-de-açúcar, tá? Sendo plantados, porém não são utilizados aqui. Qual é o objetivo? O objetivo é usar para exportação. Tá ok, gente? Então é bem importante a gente pensar que a expansão da agricultura, a gente vai chegar na segunda fase do capitalismo, a agricultura industrial. Existiu o capitalismo comercial, a agricultura comercial, que aí estava dividida nos tipos de colonização. Segunda Revolução Industrial, agricultura industrial. Estou utilizando máquina, revolvendo o solo. Ao mesma forma que está revolvendo o solo, o trator vai passando e vai jogando as sementes. Olha a alta produtividade acontecendo. Nesse momento agora, a gente está aumentando essa produtividade. Só lembrando, agricultura industrial quer dizer que
próximo à primeira revolução industrial. E aquela teoria de Malthus? Então, a teoria de Malthus não vai se comprovar no que ele pensava. Então, nós passamos a praticar a agricultura industrial, passamos a produzir mais alimentos do que a população estivesse crescendo. Hoje em dia, as pessoas passam fome, tá? É uma realidade hoje, em pleno século XXI. Mas elas passam fome porque elas não têm dinheiro para comprar. Porque produtividade, comida tem. A gente chega no mercado, tá abastecido. Né? A gente chega no Ceasa, se vocês tiverem oportunidade, vocês vão ver que lá tem muita alimentação sendo jogada fora. Tá ok, gente? E aí a gente tem uma terceira parte quanto a isso. A gente vai falar da Revolução Verde. É quando a gente fala na segunda Revolução Industrial, tá ok? Ainda na segunda parte do capitalismo, a gente vai ter uma revolução verde, quer dizer, eu estou usando, melhorando os tratores, eu estou melhorando o conhecimento sobre o solo, eu estou conhecendo mais as técnicas de plantio. E eu vou ter uma terceira fase dessa agricultura que eu vou falar que eu vou utilizar os organismos geneticamente modificados, ou a gente também costuma falar de alimentos transgênicos. O que isso quer dizer para a gente? Eu vou conhecer o DNA da planta, eu posso conhecer também o DNA do animal. E vou fazer que os animais eles sejam aperfeiçoados, né? Um exemplo que eu trabalho com o meu 7º ano na época de Natal, né? Hoje em dia a gente tem aquela velha questão, né? Já se tornou velha, na ceia de Natal. Ou eu utilizo o peru, ou eu utilizo o Chester, né? Alguém já viu essa ave chamada Chester, né? Nada mais é do que um frango que foi modificado geneticamente para que o seu peito tenha mais carne, seja mais macio, seja mais tenro, né? Isso é um alimento geneticamente modificado, né? Tem muita gente que tem medo de utilizar, mas não temos nenhuma comprovação que ele faz mal à nossa saúde. Mas também não temos comprovação de que ele é melhor e ele faz bem. Por isso que hoje em dia também existe a agricultura orgânica. É aquela que não usa nenhum tipo de aditivo, de insumo. É sempre adubos naturais, né? Já viu casca de plantas, casca de ovo, casca de alimentos sendo jogados para fazer com que o solo fique mais fértil. Mas a gente, nesse capítulo, a gente vai conhecer um pouquinho das áreas de cultivo do mundo. É bem importante que a gente vai falar sobre como é a agricultura nos Estados Unidos, como é a agricultura na América Latina, como é a agricultura na África, na Ásia, tá ok? Então a gente começa a falar que das regiões, as primeiras civilizações, né, elas foram importantes, tanto é que a gente chama de civilização da Mesopotâmia. Lembram disso? As civilizações de Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, onde hoje é o Irã. Naquela época, o rio Tigre e o Eufrates, né, ali eram vales férteis, né? E é muito importante a gente relembrar isso. Muito importante a gente ver que o capitalismo industrial, ele fortaleceu e fez com que a teoria malthusiana caísse, né? Porque a gente teve as máquinas sendo utilizadas, e depois a gente teve a Revolução Verde com fertilizantes, com técnicas, e aí os Estados Unidos começam a se sobressair nesse tipo de cultivo, né? Mesmo assim, ainda no final do século XIX, nós tínhamos ainda uma redução de áreas destinadas ao cultivo de subsistência, porque as grandes corporações começam a aparecer, tá? Ainda está aumentando a fome no mundo, estou falando assim, finalzinho do século XIX, início do século XX também. Aí a gente começa a estudar mais sobre a agricultura, a gente começa a criar defensivos agrícolas para que a gente tenha a maior produtividade. Mas por que tanta produtividade se tem pessoas ainda passando fome? Aí, gente, é uma outra situação. Aí vem aquela velha ganância do capitalismo, o lucro exorbitante, tá ok? E as pessoas, não sei dizer, gente, mas a falta de caráter, tá bom?
pessoas passando fome, enquanto uns têm a sua alimentação durante o dia e outros não têm a sua alimentação, tá ok? Então, um dos países que mais usa hoje as sementes geneticamente modificadas são os Estados Unidos, o segundo é o Brasil, só para vocês terem a ideia, né? E é bem importante falar também sobre o comércio, né? Que países como os Estados Unidos, Brasil, que têm grandes dimensões territoriais, grandes áreas agricultáveis, imagina comparar eles com a Alemanha, que ainda tem o clima que não favorece. Imagine comparar eles com a França, que também não ajuda o seu tamanho territorial. Então, o que, que vai acontecer? Eles vão ter que criar barreiras, eles vão ter que criar o protecionismo, que nada mais é como se fosse uma taxação sobre a venda daquele produto. Vamos imaginar que a laranja que é produzida aqui no Brasil, se eu quiser vender ela nos Estados Unidos, se eu quiser vender ela lá na França, eu vou ter que pagar uma taxa a mais. Tá ok, gente? Então, no nosso encontro ao vivo hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso que eu estou explicando para vocês: terraceamento, jardinagem, tá? Vamos falar dos cinturões lá nos Estados Unidos, que eles se deram muito bem em praticar a agricultura deles. E, para finalizar, a gente fala sobre um pouquinho do comércio e aguardo vocês no nosso encontro, que vai ser daqui a pouco, ao vivo, tá ok? Beijo. Valeu, turma. Guardando vocês.